Olá, seja bem-vindo à TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que sempre traz para você as produções dos alunos de audiovisual e também publicidade e propaganda das Faculdades Integradas de Bauru. Hoje uma pequena exceção para você, a gente vai falar um pouco sobre animação, um papo um pouco mais profundo com o professor Nicolas Grassi. Se você quiser saber um pouco mais sobre os mistérios dos desenhos animados, especialmente a parte 3D, não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta aqui na TV FIB com o FIB Produz, sempre trazendo para você as produções feitas nas Faculdades Integradas de Bauru. Hoje, excepcionalmente, nós trouxemos um professor, o professor Nicolas Grassi, e ele vem falar da disciplina de animação que ele ministra aqui na FIB. Nicolas, obrigado por ter vindo. Que isso, um prazer estar aqui. Nicolas, então, antes da gente falar da disciplina especialmente, fala um pouquinho para a gente da sua formação, não é? Dos seus interesses, enfim. Como é que você foi parar e mirar, não é, a sua carreira nesse assunto tão bacana, né, que é a animação? Sim, é até engraçado porque é raro alguém escolher a animação desde o início e já ir até para a animação assim, né, ter isso como meta, objetivo. Uhum. Geralmente a gente começa com vontade de desenhar, gosta muito de desenho, de ilustração. Foi quando eu comecei a me interessar pelo design, né? Uhum. Aí eu me formei em design na Unesp. Ah, tá. E aí depois eu me formar em design na Unesp, eu me interessei muito pela parte de games. Uhum. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar com games, mas eu comecei a gostar de 3D, então o design abre um leque enorme. Sim. Então eu comecei a falar, preciso focar agora, achar minha especialidade, né? Foi quando eu comecei a gostar de mexer com 3D. Uhum. Quando eu trabalhei com maquete digital, que não tinha nada a ver com animação, era coisas estáticas mesmo. E trabalhando com maquete digital, eu gostei de trabalhar com 3D, eu vi uma possibilidade de criar animações e histórias ali, que eu não tinha até então. E aí eu decidi que eu queria escolher alguma escola em São Paulo, alguma escola boa, que passasse por todos os processos da animação em 3D em si. Porque eu queria aprender a fazer personagem, expressão, contar história, não só a maquete, né, a modelagem. E foi quando, numa revista de videogame, tinha lá a propaganda da escola Méliès, que fica lá em São Paulo, que está, inclusive, considerada, acho que está no top 10 das melhores escolas de animação do mundo já. Eles estão até, acho que eles estavam abrindo uma sede no Canadá. E assim, foi uma experiência incrível, é um ano de intensivão assim mesmo, assim, era de segunda a sexta as aulas. E eu ficava lá era até meio-dia, das 9 da manhã ao meio-dia. E eu ficava lá depois até às 10 da noite, até a escola fechar para fazer os trabalhos. Então, não deu para trabalhar, não deu para fazer nada. Foi um momento só de dedicação mesmo para estudar e passar por todos os processos do 3D. Então, o que aconteceu? Eu achei que eu estava indo para um caminho de games, de modelagem, de 3D. Mas aí, quando chegou na disciplina de animação, eu comecei a falar, peraí, eu gosto disso aqui, eu tô tendo mais facilidade, sabe? Eu via muitos meus amigos, eles sofriam em entender como que funciona. Uma coisa é você trabalhar com algo estático, né? Outra coisa é você pensar assim, quantos quadros tem por segundo, quantos poses-chaves eu vou usar, como que vai ser esse movimento, se vai ficar muito rápido, se vai parecer que ele é pesado, que ele é leve, que tipo de material, se é borracha, se não é. Então eu comecei a ver toda essa possibilidade
E eu comecei a ter facilidade, né? Então foi um pouco meio que assim, eu digo que a animação me escolheu, não tanto eu escolhi ela, mas eu vou parando para lembrar e realmente todos os meus desenhos, meus rabiscos eram muito com movimento. Eu não sabia finalizar muito a ilustração. Entendi. Aí foi quando, ali na Escola Meleza, eu percebi que eu gostava da animação. Bacana. E aí você fez um trabalho de conclusão que você ainda não finalizou, Isso. mas e aí por quê? Você acha que foi porque você começou a trabalhar? Enfim, como é que isso rola? São vários fatores, né? Acho que o primeiro fator é que, como eu estava morando em São Paulo e sem trabalhar, né? Porque era um curso que tomava todo o meu tempo, então assim, era só investimento mesmo. Sim. E acabou sendo que quando terminou o curso tem duração de 1 ano, quando terminou o curso, eu não tinha terminado ainda meu curta, porque o meu curta-metragem eu acabei escolhendo um estilo de renderização, né, que é um cálculo que ele faz da iluminação, da física, do ambiente, que acabou ficando muito pesado. Então levava cerca de, às vezes, de 1 a 2 horas para renderizar um quadro, e a gente tem 24 quadros por segundo, e a animação ia ter uns 3 minutos, então aí vocês vão fazendo as contas, né? Então, o que acontece? Eu usava vários computadores da escola para renderizar. Eu consegui renderizar, assim, mais ou menos quase metade do curta. Só que daí acabou o curso e eles me ofereceram. Falaram que eu podia continuar indo lá para renderizar. Mas eu falei, eu preciso voltar. Não tenho condições de me manter em São Paulo, preciso trabalhar. E eu também comecei a desenvolver um interesse pela parte acadêmica. Então, ia abrir o mestrado em televisão digital na Unesp também. Eu estava muito interessado em tentar emprestar o concurso e entrar na área acadêmica. Eu gostava também de estudar academicamente esse tipo de coisa. Sim. Então, acabei voltando para Bauru, entrei no mestrado e comecei a trabalhar na MSTEC como animador mesmo. Ah, legal. E aí essa animação foi ficando de lado por falta de computador para fazer esse render, né? Porque eu acabei exagerando na qualidade final assim, do produto. Mas é um projeto que eu não desisti, não. Eu ainda tenho assim na minha meta que eu vou terminar. Já estou com alguns planos para tentar esse ano ainda começar a tocar essa animação, esse curta e ver o que vai virar, né? Se eu consigo algum festival. Então, Nicolas, para quem está em casa, só para a gente tentar entender, qual é a diferença, né, de uma máquina dessas comuns, desses microcomputadores comuns que a gente usa em casa, para essa máquina tão especial para renderizar um curta de 3 minutos, né? Então, acontece que é o seguinte, eu acho que a grande diferença é que uma máquina, para trabalhar com produção audiovisual que envolva renderizar 3D ou esses... Acho que não tem software mais pesado que você possa envolver do que renderizar no 3D, né? Então, essa máquina acaba precisando de uma placa de vídeo muito boa e de um processador muito bom. Basicamente, são as duas principais coisas que você vai precisar. Existe até uma placas de vídeo específica só para isso, mas se você coloca essa placa de vídeo, você não consegue, por exemplo, jogar nenhum jogo no seu computador. Ela é só para trabalhar com os softwares de edição de imagem, né? Então, existem computadores especializados para isso. E eu até, assim, recomendo, caso alguém resolva fazer algum curto, algum trabalho em 3D, tenha vontade de começar nessa área, escolha um tipo de renderização um pouco menos, como é que eu posso dizer, um pouco mais cartoon. Porque quanto mais realista a iluminação, quanto mais detalhes, quanto mais textura tudo você colocar, mais pesado, mais tempo demora. Então, como eu fiz o meu curto, ele se passa numa floresta bem fechada, densa, com umas luzes volumétricas, ele acaba demora muito para calcular tudo aquilo. Então, tem um outro trabalho que eu estou participando também, que chama Biblioteca Aquática, onde a gente estava fazendo um episódio piloto de um filminho, assim, uma animação de um menino que mora numa biblioteca que é aquática. E o bibliotecário é um cavalo. Chama Senhor Cavalo. Enfim, nesse caso, como foi a segunda vez que eu estava fazendo, eu já estava fazendo em grupo, né? Não é sozinho, que já ajuda muito. E a gente escolheu um estilo visual mais cartoon. Então, que a gente chama de toon shader, né? E aí o render era assim, você põe para renderizar, em questões de segundos está pronto. É muito melhor de trabalhar, muito mais fácil para quem está começando e para quem não tem máquinas. Assim, só para vocês terem ideia, grandes produtoras como a DreamWorks, a Pixar, que fazem esses filmes lindos, né, e bem realistas, eles alugam algo chamado Render Farm.
que são empresas especializadas em alugar computador. Ou seja, a Render Farm é um prédio cheio de computadores que você aluga para usar aqueles computadores para poder renderizar o seu filme. Nossa. Então existe essa etapa porque é difícil ter todo esse maquinário para gerar uma animação 3D de alta qualidade de forma caseira, né? Entendi. É isso que acontece. Bem, aí você termina o seu mestrado e acaba vindo aqui na FIB, a gente fica contente que Sim. você chegou. E aí você já dando aula para produção audiovisual e design. Sim. Então, como é que tem sido, né? Especialmente o pessoal de produção, como é que eles têm encarado, enfim? Olha, eu gostei de entrar com produção audiovisual e design porque eu acho que são duas disciplinas que se acrescentam muito, né? Eu posso até dizer por experiência própria, eu me formei em design e fiz um curso voltado para animação e cinema, então eu acabei juntando os dois. E ter essa noção do design, de projeto, de conhecimento de cor, de arte, mais o conhecimento da produção do audiovisual, de saber trabalhar com timing, saber trabalhar com câmeras, melhora mais ainda a sua gama de opções, né? Então, eu acho legal poder dar aula para essas dois tipos de turmas. Eu gosto muito, estou gostando muito de dar aula para essas duas turmas. Então, eu terminei o mestrado. Foi esse ano mesmo, em fevereiro eu defendi, 2016. E consegui, né, a oportunidade aqui. E assim, eu acho legal que quando eu estou dando aula para os designers, eles têm muita facilidade para criar o desenho do personagem. Sim. Só que na hora de animar, de mexer com a ferramenta que eu trabalho em aula de animação, que é o After Effects, eles já travam um pouco, porque eles nunca trabalharam com coisas e movimentos. Eles já passaram, porque eu dou aula para o último ano, né? Então eles já passaram por produto, eles já passaram por interfaces digitais, mas é tudo estático. Então eu chego ali para mostrar um pouco de movimento, aí peraí, o que é pose-chave, o que é quadros? Aí, isso não acontece com audiovisual. Audiovisual eu consigo chegar lá, eu consigo falar sobre a parte do After Effects, sobre o que é pose-chave, quantos quadros por segundo, qual vai ser a cadência da animação. Eles entendem toda essa linguagem, só que na hora de desenhar o personagem eles travam um pouco. Então não tem jeito fácil, assim. Cada um tem os seus desafios, mas é bem interessante. Eu estou gostando bastante dessa experiência de poder trazer esse conhecimento que eu tive que buscar lá longe, né? Sim. Passar por tudo isso e eu acho que até uma missão que eu tenho é trazer isso aqui para Bauru, porque eu acho que até falta esse tipo de profissional aqui. Falta mesmo. Você estava falando antes que é difícil as pessoas irem buscar, não é, a animação. Acho que até já comentei isso aqui. Eu, quando comecei na faculdade, o que eu queria era fazer animação. E fui parar no rádio porque o rádio me escolheu. O rádio te escolheu, então, exatamente. Então, é muito engraçado. E eu tenho animações guardadas. Eu fiz 2 animações, fiz desenho animado e tal, porque sempre gostei muito de desenhar. E não sobra tempo. Por isso que eu perguntei para você, e aí, o que te impediu? Porque para mim o tempo acabou, eu não consigo terminar, né? Exige muito, né? A animação, ela é assim, acho que a grande diferencial e por que pouca gente acaba indo para animação é que a gente demora muito tempo para ter para ver o resultado. Sim. Quando você trabalha com uma ilustração, com alguns rascunhos, alguns esboços, você sabe mais ou menos o que você vai ter. A animação você tem que perder quase uns dias aí, né, dependendo do nível da dificuldade, para começar a ver um pouco do movimento, para estudar o que você está criando. E ela exige muita pré-produção, depois, além da produção, e depois tem uma pós-produção, e que é diferente você fazer uma pós-produção para uma imagem estática, né, em Photoshop, para uma imagem que a cada momento diferente você tem que alterar a direção de arte. Cada quadro é uma imagem, né? Sim. Então, ela é trabalhosa, ela é mais trabalhosa, mas é o que eu sempre falo para meus alunos. Não é difícil, é trabalhoso. É fácil de entender e fazer, depois que você pega o jeito, né? Mas você tem que colocar na cabeça que é trabalhoso, tem que colocar na cabeça que você precisa separar aquele tempinho ali para poder fazer uma animação. Então, Nicolas, você estava falando do mercado de trabalho, que você trabalhou na MS Tech. Fora de algumas pouquíssimas empresas, como é que é o mercado no interior para animação? Porque me parece bem exíguo, né? Sim, eu acho que o mercado do interior para animação seria mais em publicidade, em agências de publicidade, propaganda mesmo. Sim. Eu acho difícil ter produção mesmo de filmes, de história ou de série. Eu acho que esse tipo de produtora só vai ter mais lá para São Paulo,
E assim, eu acho que eu até dei sorte, porque na MSTEC eu consegui trabalhar, enquanto eu estive lá, eu consegui trabalhar com games, né? Então, assim, eram jogos educativos, jogos online ou apostilas interativas. Era voltado para a educação, a área em que eu trabalhava. Então, foi legal, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa, assim, numa equipe, trabalhando com games, fazendo o design instrucional, vendo quais são as necessidades do público-alvo pela faixa etária, né? Sim. E é uma oportunidade que realmente é difícil de encontrar aqui no interior. Só que é o que eu também costumo falar para meus alunos, a gente não pode mais se limitar só também ao que a gente tem fisicamente, porque hoje a gente tem a internet e apesar de estar dando aula na FIB, eu ainda estou trabalhando, só que como freelancer, né? Eu faço muitos trabalhos, inclusive estou com uma experiência interessante agora com um curso à distância que está sendo montado todo em forma de animação. Então tá acontecendo, é um trabalho que eu estou participando. E assim, a internet está aí para a gente poder romper um pouco essas barreiras. Eu acho que a gente tem que aprender a usar isso melhor, e não só também achar um lugar para trabalhar. Assim, lógico que é bem legal isso, é muito bom você ter a estabilidade, mas busquem até mesmo, como a gente também conversa muito, eu vejo muito interesse por trabalhar no YouTube atualmente, né? E muita gente, tem muito animador que trabalha no YouTube, né? Então tem, por exemplo, o Gato Galáctico, que ele ficou famoso com suas animações no YouTube, o canal do Gato Galáctico. E assim, o único problema de trabalhar com animação no YouTube é que a animação, como a gente conversou, demanda tempo. E você trabalhar com isso no YouTube, sendo que o algoritmo do YouTube ele favorece aqueles que postam mais vídeo em menos tempo. Então, se você postar 3, 4 vídeos por dia, você sobe nas pesquisas, né? Mais fácil alguém cair no seu canal. Entendi. Se você posta não tão periodicamente, você cai. Então, é um pouco complicado também trabalhar com animação no YouTube. Mas, assim, tem muitos sites que a gente encontra que contrata freelance para animação, justamente porque os animadores estão espalhados aí pelo Brasil, né? Entendi. Raramente você encontra aqui, pelo menos no interior. Antes da gente mostrar um pequeno exercício, né, que você passou para o pessoal aqui na FIB, só aproveitando o gancho, Nicolas, você falou dos canais do YouTube, né? Nós temos esses canais extremamente populares que fazem humor, né? E basicamente de animação em flash. Isso é mais rápido mesmo? Quer dizer, tem como a gente dizer para quem está em casa como que é o procedimento, né? Enfim, a gente percebe que é bem mais tosco, né? Enfim, menos movimento e tudo mais, tudo em 2D, mas enfim, tem alguma coisa aí que a gente possa explicar para quem está em casa? É que é o seguinte, né? Estou dando as aulas de animação 2, né? E a animação 2 é a animação digital. A animação 1, a gente vai ver mais a animação tradicional e a animação de stop motion. Então, na animação 2, que é digital, a gente vê isso. Por que ela é mais fácil? Por que ela demanda menos tempo, a animação digital? Você não precisa... se você pegar uma animação, por exemplo, do estúdio da Disney, né? Uma animação antiga, Branca de Neve, o primeiro longa de animação. Aquilo foi desenhado quadro a quadro. E aquilo, além de ser desenhado quadro a quadro, foi tirado foto daqueles quadros e colocando várias camadas de folhas, uma em cima da outra. Então, isso não é animação em flash, animação feita no After Effects, até animação em 3D. A gente marca uma pose-chave, põe a pose que você quer, aí você arrasta assim, a sua linha do tempo até onde você vai querer a nova pose-chave e ele faz automaticamente essa interpolação, essa transição do movimento. Então eu posso marcar uma pose-chave com a minha mão aqui e uma com a minha mão aqui, ele vai fazer isso automaticamente. E então eu não preciso desenhar todos esses quadros, isso ganha muito tempo, mas você precisa refinar como vai ser essa interpolação, né? Aí é uma outra história, é um caso de estudar as curvas da animação para controlar a aceleração, desaceleração e etc. Mas você consegue ganhar muito tempo, porque na animação digital você consegue, com poucas poses-chave, você tem o seu esboço pronto. Então aí você só vai refinando e aquilo sai mais rápido. E para colorir aquilo é muito rápido também. Você não precisa ficar pintando na mão e finalizando na mão. Então acaba sendo mais rápido produzir para YouTube. E o que eu sugiro, se vocês forem para o caminho do YouTube, vídeos de animação bem curto, que não passem nem de 1 minuto, assim,
no máximo 1 minuto, porque o YouTube é para ser rápido e funciona. Séries, eu vejo muito websérie que é rapidinha de animação. É assim que os animadores encontram para poder fazer mais conteúdo também. Bacana. Tá aí, a gente está aqui falando de animação para você hoje e vamos dar uma pequena pausa aqui no bate-papo com o professor Nicolas Grassi para você ver um curtíssimo exercício com o pessoal de produção audiovisual da FIB. E já estamos de volta aqui na TV FIB com o professor Nicolas Grassi. A gente acabou de ver um exercício de animação, de como o personagem faz para dar os primeiros passos, não é isso? Isso. Eu gosto de começar no ciclo de caminhada porque, assim, esse primeiro exercício, então, para explicar melhor, ele é o ciclo de caminhada. Ele é de fazer o personagem andando eternamente. Ou seja, a gente tem que pensar em loop, né? O começo e o final tem que ser iguais. Então, e o ciclo de caminhada, assim, se a gente para pensar o que mais acontece numa animação, o que você mais faz no seu dia, acho que além de piscar, é caminhar. Se você não sabe animar uma caminhada, você esquece então, sabe? Não vai ter como. Então, tem que quebrar logo esse medo de fazer um ciclo de caminhada, entender que quando a gente caminha, existem milhares de movimentos para manter o equilíbrio do corpo, que contam sobre o nosso humor, contam sobre nosso material, né? Se isso for um personagem meio elástico, um personagem mais rígido ou um personagem mais pesado, tudo isso você conta no jeito que seu personagem caminha. Muita da personalidade está ali. Então, esse como um primeiro exercício, eu acho que ele é um exercício completo, ao mesmo tempo que ele é curto, porque você vai fazer, na verdade, uma animação de 2 segundos, que vai se repetir eternamente. Mas você vai pensar muito bem naqueles 2 segundos. Então, é bom para começar a entender como são as poses-chaves, interpolação, saber como funciona o equilíbrio do corpo. E aí eles criam um personagem deles, a partir desse momento que a gente faz um personagem juntos, né, que eu que criei, só para eles aprenderem, e depois eles criam deles. E aí, que foi o vídeo que vocês assistiram, né, foi o ciclo de caminhada dos alunos. Então aí eles colocam, então eu falo para eles fazerem também um cenário para dar o efeito de paralaxe, porque aquilo que está mais próximo da gente se move mais devagar, se move mais rápido do que aquilo que está longe. Você está num carro, você olha os postes passando rápido, e o prédio lá longe passando devagar e o sol estático. Então, dependendo da distância, isso acontece. E eu ensino também, no ciclo de caminhada tem que dar esse efeito. Então, a gente faz camadas de coisas cada vez mais distantes, onde umas passam mais rápido, outras mais devagar, para eles tentarem refinar o time entre a caminhada, o movimento do cenário, o movimento do que está lá atrás. Então, passando por esse ciclo, aí sim a gente pode continuar falando de animação, sabe? Eu acho que esse ciclo de caminhada é até legal para um portfólio, porque você faz um GIF ali, que fica repetindo aquela caminhada, você pode postar em qualquer lugar para poder mostrar a sua animação. Muito legal. Nicolas, obrigado. Imagina, eu que agradeço, como eu disse, foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Para você que está aí em casa nos vendo, você sabe, você pode acessar o FIB Produz pelo cenub.com.br e também pelo canal 14 da NET. A gente convida você também a curtir as nossas páginas sociais, nas redes sociais. E para fechar a edição 2016 do FIB Produz, a gente sempre traz para você música. Desta vez, no mês de maio, sempre acontece aqui na FIB o nosso Festival de Talentos. Então hoje a gente vai trazer para você o primeiro lugar do Festival FIB de Talentos e a gente espera que você goste. Muito obrigado pela companhia e até mais.
Valeu, galera.